senador da República. O senhor vai a um banqueiro que está enrolado e pede dinheiro para esse banqueiro. O senhor pode explicar para a gente? O senhor diz, estarei sempre contigo, e ele fala, amém, no meio desse contexto todo em que o rolo já era sabido. O senhor pretendia esconder essa relação do eleitor? Não dá para você querer trazer a preço de agora a realidade lá do contexto de 2024, de 2024, de 2024, de 2024, de 2024. Mas se eu disser assim, Bolsonaro precisa explicar o que ele fez com o auxílio moradia dele, Eduardo Bolsonaro precisa explicar porque usou o auxílio moradia para a compra de um imóvel, e eu estava no apartamento quando ele saiu corrido porque descobri. Bolsonaro precisa explicar as rachadinhas que foi feito. Meu irmão, é mesmo que dizer assim, Satanás venha do inferno. As pessoas ficam irritadas quando você simplesmente faz uma autocrítica e questiona. Tem alguma coisa errada, meu irmão? Que diferença tem isso do radicalismo extremo da esquerda? As pessoas não permitem que... As pessoas não querem ser confrontadas em suas ilusões. Porque isso é uma ilusão que a gente está vendo aqui. Não existe de nada amor à pátria. Existe ali um plano de poder agora, cara. Entendeu? Existe ali um plano de poder, aonde um presidente hoje não tem um controle nenhum do orçamento, que é um absurdo, nunca na história teve isso. Ele desprezou a base natural dele e hoje se vê com os piores agiotas do Congresso Nacional, que sabem cobrar o juro, viu? O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, é um ladrão. Muito esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Ele é ladrão. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há chance. Não há chance de fazer. Não há chance. Veja, sabe, o cara agora alegou, ele comprou essa mansão em Brasília com 6 milhões de reais e foi registrar no cartório 70 quilômetros fora, achando que estava no Rio de Janeiro, lá nas milícias deles e tal. E a imprensa descobriu. Aí ele começou a se defender, porque tem processo rolando contra ele. E sabe o que ele disse agora, na última defesa dele? Que foi dinheiro de advocacia. Só que ele não tem nenhuma atuação como advogado, nenhuma. Ou seja, mentira. Tudo ladrão, tô te dizendo, Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, as ex-mulheres tudo ladras. Caralho? Caralho, eu tô dizendo coragem, tô dizendo que eu sei para vale. O Bolsonaro corrompeu todos eles. Tá bom, tomara que processe mesmo, porque eu quero ver o... Não há a menor chance. Tá bom, que é uma pena. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente. Amém. Como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Quem tá falando? Flávio. Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Ai, 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 ai. Que delícia, que delícia. Olha. Nossa, esse cara não vai conseguir sair em público na campanha. Esse cara, é especialmente perturbador, porque assim, aparentemente foram 10 milhões. Ninguém doa 10 milhões à toa. Óbvio que é uma troca de favores, isso é óbvio. Agora, a parte mais interessante, assim, ele tá vilipendiando a imagem do pai, porque é por conta daquele filme bosta que estavam fazendo lá pro Bolsonaro. Eles ficam metendo dinheiro do Morcaro nisso. Não foi. Então é isso, pessoal. O que eu tava falando em questão da você acreditar cegamente, né? E eu vejo que as pessoas, cara, elas estão assim. O ser humano, na verdade, sempre foi assim, né? Tanto é que as religiões,
elas se originam dessa fé, né, dessa fé cega, né? Mas a partir do momento que você tem provas, você tem situações, você vê que existem fatores e coisas que mostram o contrário daquilo que você acredita, aí fica difícil, né? Você vê aí o lance do Flávio Bolsonaro. Pô, cara, você vê, tem mensagem dele, né, cara? Vê se eu consigo colocar aqui também. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, no Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Podia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês. E no mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração. Mostrando nitidamente que ele pedindo pro cara dinheiro para fazer o filme pro pai, né? Esse filme eu acredito que seja uma vaidade, apenas por vaidade, ele não teria necessidade. O filme vale, não sei se é 20 milhões. Assim, o custo desse filme está sendo maior do que muitos Oscars, do que da maioria dos filmes que ganharam um Oscar nos últimos anos. Então você vê o tipo de sujeira que é a política brasileira, né? E, cara, vou te falar, assim, eu cortei mesmo a ligação com o Bolsonaro, depois que eu comecei a ver ele se afiliar ao Centrão, depois que eu comecei a ver as covardias dele, eu cortei. Mas mesmo a pessoa que ainda acredita nele ainda, né, porque acredita ainda na família Bolsonaro, e depois desses fatos ainda cegamente, cara, não, eu vi pessoas dizendo que essa mensagem não quer dizer nada. Você tá pedindo dinheiro ao Vorcaro como se pedisse a qualquer banqueiro. Pô, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Contra fatos não há argumentos. Então a pessoa prefere continuar cega, prefere continuar ali na sujeira, entendeu? É como se fosse um time de futebol. E o time perde, o jogador tá jogando sem vontade, e os caras continuam ali sofrendo. E sem olhar pro lado. Cara, tem o Zema, por exemplo. Se você quer algo mais concreto, né? Não quer arriscar, o Zema. Foi empresário, governou aí, foi forçado aí pra política, porque cansou de pagar imposto e tal. Fez um bom governo, governou Minas Gerais por 2 anos. Ah, mas eu quero um cara mais jovem e tal. Tem aí o Renan, o moleque fundou um partido, coisa que o Bolsonaro não quis fazer para poder não perder o dinheiro. Porque quem funda um partido no primeiro ano não recebe aquela ajuda partidária, né? O Bolsonaro não quis abrir um partido para não perder a grana do auxílio partidário, entendeu? Tem aí o Renan do MBL, que tem proposta excelente, que é bem parecido, tá muito parecido aí com o Bukele. E é isso, eu não consigo entender, cara. Eu gosto do Coronel Príncipe, né? Eu vou até postar aí o comentário. Eu coloquei estimado Coronel Príncipe, né? Ele tava com o Flávio Bolsonaro e tal. E aí, infelizmente, o senhor não está vendo a verdade, alguma coisa assim. Cara, que você vê de mensagem me respondendo ali, me chamando de burro, de ignorante, que o Flávio Bolsonaro é a solução, e aquela mensagem dele com o Vorcaro não significa nada. Cara, a esposa de César não precisa só ser honesta, só ser honrada. Ela tem que parecer. Então, a partir do momento que o cara se diz, né, honesto, e ele não parece honesto, tá errado, meu irmão. Além de ser, você tem que parecer. Apesar que tem gente que só parece, né? E o Flávio Bolsonaro, ele já é sujo com lance de dinheiro desde a época das rachadinhas. Né? O lance lá que cada vereador tem a direito a não sei quantos assessores, o cara contratava os assessores e pegava o salário das pessoas que ele mesmo contratava, que era pago com o dinheiro da prefeitura. Então, outro deputado, essa putaria aí.
foi observado que toda vez que os funcionários recebiam o seu salário, curiosamente, eles desciam no caixa eletrônico da própria Alerj e sacavam 60%, 70%, 80%, 90% do seu salário em dinheiro. Uma movimentação muito atípica. Foi observado também que a loja, a franquia da Copenhagen, do Flávio Bolsonaro, né, a loja de chocolate do Flávio, que depois a Copenhagen fez um acordo com ele para ele sair da franquia, ela curiosamente recebia alguns pagamentos em dinheiro acima de outras franquias, justamente próximo a essas datas. Aparentemente, os funcionários do Flávio gostavam muito de sacar o seu dinheiro e comprar chocolate. Então é isso. Eu acho que quem ainda acredita na família Bolsonaro é a pessoa que está tacando lama nos olhos e ainda faz força para tentar enxergar aquilo que não existe. E muitos dizem, mas o PT é pior e tal. É pior. A maioria votou no PT. É isso aí, o povo escolheu, é pior. Mas você vai sujar, vai botar um sujo, um desonesto que está explicitamente, com tantas outras opções. Cara, mas as opções não são boas. Mas pelo menos não parecem ser corruptos. Então você vai votar, cara, seja lá em quem você votar, puxa a ficha, vê se a pessoa não tá com escândalo, vê se não tem suspeita, vê se não tem investigação. É isso aí, cara. Porque as eleições não só tem 2 candidatos, cara, tem uma porrada. Mas a maioria, meu irmão, a sua mãe já falou pra você não é todo mundo. Você não é Maria, vai com as outras. Se você acha aquele candidato que tem menos chance de ganhar é o mais competente, vota nele, porra. Foi por isso que o Enéas não foi presidente. Pelas pessoas pensarem assim. Entendeu? Então, cara, independente eu tô na dúvida entre Zema e o Renan, mas independente da posição das pesquisas, eu vou votar naquele que eu achar que é o melhor. Eu não vou votar naquele que tem chance de ganhar. Chega dessa porra. Eu fiz muito isso. Mas agora acabou. Então, deixa aí sua opinião. Me diz aí se você é com Flávio, se você é com Zema, Renan ou Lula. Dá o like, se inscreva e compartilha esse vídeo aí com aquele seu amigo que ainda é cabeça dura. Negócio do Jair, eu conto um pouco, por exemplo, eu investiguei o patrimônio da família Bolsonaro, né? Assim, já tem quase 8 anos que eu faço a cobertura de um modo geral do Bolsonaro. E aí começou com a questão do patrimônio, que é, assim, concretamente feito com dinheiro público desviado a partir dos gabinetes da família. Isso vivo, né? Dinheiro vivo. Eles pegavam dinheiro dos funcionários, depois compravam imóveis, casas, terrenos, pagavam boleto de plano de saúde, enfim, tudo que você puder, tudo que a família Bolsonaro podia, eles pagam com dinheiro em espécie. E aí, assim, uma fonte que foi fundamental, porque você estava falando sobre a dificuldade... A gente sabia ali, você via indícios de que existiam muitos funcionários fantasmas e histórias de que esse esquema existia. Isso eu tô falando assim, 2018, tá? Ano da eleição. Mas provar, não adianta só saber, não adianta só ter fofoquinha. Tem alguém de testemunha, não adianta, né? Não, até porque tem uma coisa sobre você, assim, a responsabilidade, né? Quando você acusa, o ônus é seu, você tem que provar a acusação. Não é a pessoa que tá sendo acusada que tem que se defender mostrando a verdade. A gente pode ficar aberto a processo, enfim, um monte de questões. E também credibilidade, né? O jornalismo é feito em cima de fatos concretos e coisas pra você provar o que você tá falando. Aí eu me lembro assim, eu procurei umas 30 pessoas, assim, que eu suspeitava que tinham envolvimento ou sabiam alguma coisa desse caso lá em 18. E aí, grande parte das pessoas ou falava em off ou não queria atender, tinha muito medo, falavam sobre ter muito medo. Aí aconteceu um episódio assim que virou tudo, né, pra mim. Dentre esses 30 que eu procurei ao longo do segundo semestre de 2018, uma pessoa, eu mandei uma mensagem, me lembro que foi no Facebook, e aí eu fui tentar, assim, de leve, né, porque eu sabia que era alguém que sabia muita coisa, mas eu sabia que era alguém que também estava numa posição difícil pra falar. Então eu lembro que eu mandei um oi, tudo bem, e assim, só me apresentei, assim, nem cheguei dizendo logo o que eu tava querendo saber, que era pra começar uma conversa. Sim. E aí eu vi... Você apresentou como jornalista? Mas, sim, eu nunca deixo de me apresentar como repórter. E aí eu vi que a pessoa viu a mensagem, mas ela não respondeu. Aí passaram-se meses, entendeu? São 6, 7 meses. E aí uma madrugada, eu sei que foi madrugada porque eu vi o horário da resposta, né? A pessoa respondeu: oi, tudo bem? Agora eu quero falar. Aí eu vi ela mandou essa mensagem, sei lá, acho que cerca de 2 da manhã, mais ou menos. Eu fui ver essa mensagem no outro dia de manhã, assim, cedinho, quando eu acordei. Ainda peguei o celular na cama e vi a notificação da mensagem. Aí, assim, né, como eu sabia a importância dessa pessoa na hora, assim, já, né, dei uma tremida. O antagonismo de ser bolsonarismo, meu irmão, não tem nada a ver com ser de esquerda, cara. É ser lúcido, é ser humano. É ter sensibilidade social mínima.
O cara fala, veio um monte de vagabundo sustentado Bolsa Família. Meu irmão, qualquer dinheiro que vá para o Bolsa Família, ele retorna para a economia de novo. Mas se você reparar, o que se dá de Bolsa Família não é nem perto do que se leva em corrupção nesse Brasil. Olha aí o que está acontecendo aí. Isso aqui não é um discurso vago, não, cara. Se você for reparar, agora, os últimos escândalos que teve. O escândalo da Lojas Americanas. Foi um absurdo aquilo ali. Você vê com 3 magnatas, foi um absurdo, mais de 60 bilhões o escândalo. Aí você vê o apoio que o agronegócio, que diz que o agro é que move o Brasil. Rapaz, tem que ser muito ignorante para só o incentivo que se tem. O que fica aqui é muito pouco, é mais para exportação. Isso não sei o que eu estou dizendo, não são dados, cara. Qual o problema de ler? Aí qualquer benefício que se dá à pessoa que não tem condição é para sustentar vagabundo. Bolsonaro chamava Bolsa Esmola. Eu estou mentindo, meu irmão? Ele dizia que era Bolsa Esmola. E foi o maior mecanismo que ele utilizou para voltar para o poder. Acreditar nas coisas, né? Acreditar, ter fé, né? Acreditar cegamente em um sonho, em alguém, pode parecer muito bom. Mas também pode ser um problema muito grande. Porque... situação do Brasil, né? Por que queremos um bom presidente? Para tentar botar a casa em ordem. Porque tendo a casa em ordem, né? A vida vai ficar boa para todos. Não é isso? Não é essa a ideia? E tendo essa condição da casa em ordem, a vida boa para todos, né? Mundo perfeito, vida que segue. Só que para ter um bom presidente, você tem que ter uma pessoa com caráter, com escrúpulos. E temos a experiência aí do atual, do Lula, né? Que nem um pouco. O homem é praticamente um pagador de promessa, né? Ele só paga as promessas, mas não cumpre nenhuma, né? Paga, que eu digo, só faz promessa. E temos agora aí, além de outros candidatos como Renan, Zema, parece aquele ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, vai entrar na jogada também. Ele dá um baixa. Temos aí o Flávio Bolsonaro, que até então não tinha nenhuma vontade de ser presidente, né? Estava muito bem ali no Senado. Para ele estava muito se bonde como senador. Tendo-se que o Bolsonaro, né, está preso dentro das 4 linhas que ele mesmo defendeu com unhas e dentes. Viu que não tinha jeito, ele indicou o filho. E o Flávio Bolsonaro às pressas, né? Se pôs aí como pré-candidato. Bom, e essa semana descobrimos que o Flávio Bolsonaro, ele é envolvido aí com um homem aí do Banco Master, né? Como é que é o nome do cara? É o Daniel Vorcaro. Senhor Vorcaro, mestre dos muitos. Não, é que eu pedi aí alguns 20 milhões aí pra fazer o filme do meu pai. E não tem nada de mal nisso, cara. Talvez tecnicamente não tenha nada de mal, mas o caráter é caráter, irmão. Quem é limpo anda com limpo, ou tenta dar com limpo. Entendeu? Mas ele não sabia, cara. Porque tudo isso aí foi feito, essa amizade, essas mensagens aí que foram reveladas, foram descobertas, né? Feita por ele logo após o Vorcaro descobrirem, né, que o Vorcaro fazia todo esse paranauê, né? Então você tem a mulher do Alexandre de Moraes é envolvida com esse cara, ou seja, o ministro do Supremo que é envolvido. Você tem também a galera do PT, o Lula também, de certa forma. E também você tem aí, né, a direita gelatina, né, que é a família Bolsonaro. Como eu já falei nos outros vídeos, Bolsonaro é uma decepção, né, eu votei nele. Eu fui militar na mesma brigada paraquedista que é dele. Acreditei que ele ia tocar o foda-se no Brasil de verdade. Ele ia ser homem. Mas enfim, deu no que deu, né? Se acovardou, se afiliou ao Centrão, indicou petistas, ou seja, mais um do mesmo. E os filhos dele, cara, cada um representa a personalidade do Bolsonaro, né? Tem uns caras que trabalharam com ele, que se ferraram, né? Eu esqueci o nome dele, eu vou colocar aqui na imagem. Você me permite eu dizer algo aqui? Por exemplo, dentro de uma sala, eu vi quando Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro começou a fazer as suas próximas vítimas, as suas primeiras vítimas. Sim. Eles diziam, veja só, isso era estratégia. Quando alguém não fizer mais parte do grupo, seja o que for, a gente tem que começar a colocar a pecha de traidor. Porque na política, as pessoas esquecem a traição, mas não esquecem o traidor. E eu escutando aquilo ali, já dizendo, eita, meu amigo. Então o que é que acontecia? Já pensando, coitado de quem eles estão pensando. Então o que é que acontecia? Através
de um grupo de assessores que tinha acesso a vários grupos de militantes da extrema-direita, era colocado isso. E tanto é que na CPI das fake news, há um áudio de um assessor de Eduardo Bolsonaro chamado Dudu Guimarães, Eduardo Guimarães, aonde tem um áudio dele verbalizando isso, tá? E Técio, que era assessor de Bolsonaro aqui da Paraíba, ficou à frente disso também, junto com Carlos Bolsonaro e também com 2 parlamentares aqui da direita hoje, que disseram o seguinte: seja o que for, esse cara não pode voltar para Brasília. Mas qual era o meu pecado? Nenhum. Meu irmão, eu nunca fiz oposição, embora eu era racional, nunca votava contra os interesses do povo, mas também não podia votar pela governabilidade. Eu tinha que votar pela governabilidade do governo. Mas enfim, eu fui colocado como alvo. E olha só, Edgley, perceba bem, quando eu me candidatei a primeira vez a deputado federal, os profissionais da política diziam que eu não ia ter 10 mil votos. Jornalista experiente. Aí eu fui eleito. Foi dito até como uma zebra que deu. E depois, aí eu preciso dizer aqui a você, meu irmão de direita, você bolsonarista e você de esquerda, você que é um cara que pensa. Quando eu fui concorrer à reeleição, disseram que eu não ia ter 1000 votos. Eu poderia ter me acovardado, em nome do amor ao poder, e ter saído deputado de Estado hoje eu estava eleito, com sobrevida. Mas eu digo, olha, a minha natureza é, se for para perder, perder com dignidade. Nisso aí eu admiro o Lula, tá? Eu admiro o Lula. Por quê? Porque ali, sendo injustiçado, ele botou a cabeça em pé e disse: ei, eu não vou trocar minha liberdade por minha honra, não. Fica aqui, e terminou a história reescrevendo. Agora deixa eu te falar. Eu permaneci de pé, com o risco de remédio não ser reeleito. Mas uma coisa que eu vou te falar. Eu tive 72 mil votos. Depois eu tive 37. Proporcionalmente a metade. Isso. Eduardo teve 1.900.000 votos, quando foi. E na segunda vez ele teve 800 mil votos. Proporcionalmente ele perdeu mais do que eu. Pedro Cunha Lima aqui, que é um excelente parlamentar, foi um excelente parlamentar, teve 190 mil votos certa vez, e depois teve 70 mil votos, ou foi 80. Perdeu 100 mil votos, mais do que 50%. Eu sou um guerreiro. Deixa eu te falar, eu não perdi não. Eu posso até ter caído até do 3º andar, mas quem praticou esse tipo de desconstrução social caiu do 31º andar. Eu, na realidade, mantive a minha dignidade. É nisso que eu me identifico com o Lula. É quando você realmente acredita na sua consciência e você simplesmente não cede. Tem um preço a pagar? Tem um preço a pagar quando você é um vassalo. Que explica muito sobre ele, né, sobre como foi conviver com ele e ser traído por ele também. Mas é isso aí.